O Lucas Pinheiro é um cara sensacional. Conheci a história dele, claro, né? A gente vai acompanhando. Eu trabalho com a confederação que cuida do esporte no gelo e ele vem da outra confederação. O Lucas, ele é uma figura sensacional. Ele é maior, eu costumo agora tenho falado que ele é maior do que o que a gente imagina a nível mundial. Não tem ninguém que não conheça aqui, quem gosta de esporte de inverno, quem gosta de esqui. O Lucas é um cara muito autêntico, é um artista, é um cara que se expressa através do esporte. Conversei ontem com o pai dele e realmente o pai dele dizia assim, era natural esse movimento, ele estava muito triste competindo pela Noruega, ele queria parar e quando ele parou, ele encontrou na chance de representar o Brasil uma nova forma de redescobrir a paixão pelo esporte. Então assim, o que eu vi ontem foi o Lucas completamente apaixonado, emocionado. Eu passei várias horas com ele e fiquei muito impressionado com a entrega dele. Eu vou te dizer que ele, assim, o nível de emoção que ele estava ontem é legítimo, genuíno e é inspirador. O Emílio, e o que que é? Explica para o nosso ouvinte o que que é o esqui alpino, né? Qual que é o objetivo do esporte, e quando que começa a competição do Lucas? O esqui alpino, ele vai competir em duas categorias, no slalom e o slalom gigante. São duas categorias muito técnicas, exigem muito preparo físico, mas principalmente muita técnica. E o Lucas começa a semana que vem, ele está hoje na Casa Brasil, deu uma entrevista para a imprensa brasileira, e depois ele vai para Bormio, onde ele começa já a preparação, os treinamentos. Ele vai competir até o dia 14 lá em Bormio. Mas é uma prova de velocidade ou uma prova mais de técnica? Claro, ganha quem chega antes, mas é uma prova mais técnica, ao contrário, por exemplo, da Rio, que é uma prova de maior velocidade. Então, exige muita técnica, é só uma de duas descidas, então ele tem duas chances de medalha. Eu tô fazendo perguntas aqui como um completo leigo, tá? Porque eu tô partindo do princípio de que o nosso ouvinte também, o ouvinte médio, não conhece muito a categoria. É aquela das bandeirinhas que o Isso. atleta vai zigue-zagueando? Exato, são portas que ele tem que passar, que atravessar, sem perder nenhuma das portas, e isso é muito arriscado, porque a diferença entre uma medalha e simplesmente nem completar a prova é gigantesca, porque se ele erra uma porta é um DNF, né, um not finished, e isso é muito arriscado. Ele não pode ser muito conservador na descida, porque ele não ganha, mas arriscando muito ele pode simplesmente nem completar. O... Para a gente já terminar aqui a parte de falar do Lucas, quando a gente fala que ele é uma esperança de medalhas, qual é o tamanho dessa esperança? O que que a gente está mirando exatamente? Um pódio, eventualmente um ouro? Qual que é o nível de favoritismo dele, se é que dá para usar essa palavra na prova? O Lucas, ele é hoje o primeiro no ranking mundial do slalom e terceiro do slalom gigante. Ele é com, com certeza um dos melhores do planeta. Ele está em ótima forma. Ele ganhou já 10 medalhas em etapas de Copa do Mundo para o Brasil. Então ele é um dos grandes favoritos. É uma chance real de medalha e talvez até de ouro. Mas assim, né, a gente sabe que esporte nada é garantido. Ele pode simplesmente não completar a prova. Mas se existe alguma chance de ouro, é com o Lucas. E ele está muito bem preparado, está em ótima forma física e técnica. Emílio, o que que leva a gente ter em 2026 essa maior delegação que o Brasil já levou para uns Jogos de Inverno? São 14 atletas, né? São vários fatores. É a 10ª participação brasileira em Olimpíadas de Inverno. Não é algo que começou agora. Existe um trabalho também de formação dentro do Brasil de algumas modalidades. E a parte, por exemplo, do Lucas e do Pat Burner, são atletas que realizam o sonho de representar o país da mãe. E eles percebem que no Brasil a confederação tem uma organização suficiente para que eles consigam realizar esse projeto. Porque não adianta simplesmente trocar, né? Eu quero representar o Brasil. Se não tiver uma organização, um apoio institucional, eles não conseguem. Eu acho que isso traduz muito a confiança que eles têm no projeto que o Brasil está desenvolvendo junto com o Comitê Olímpico. Ô, Emílio, e como é que tá o clima aí na Itália? Eu tava vendo uma matéria dizendo que os preços estão muito altos, né? Que até os atletas estão apelando para vaquinhas para conseguirem pagar hospedagem. A população tá mobilizada, né? A gente vê um clima parecido com aquele de Olimpíadas de Verão?
a população está muito mobilizada, também eles são afetados diretamente, principalmente nos pequenos vilarejos. Essas Olimpíadas têm uma característica diferente, que ela é espalhada em 4 grandes venues, né? E é a Olimpíada com a maior dispersão geográfica que já teve. Isso aí também dificulta muito a questão logística. Nesses pequenos locais, nas pequenas cidades, a população ela sofre o efeito dessa grande demanda por acomodação, por albergue, por Airbnb. E aí, claro, os preços sobem durante esse período. Como é normal em qualquer grande evento. Agora, quanto os atletas, eles têm o privilégio de ficar nas vilas olímpicas. Eles, nesse momento, eles acabam, os classificados têm uma despesa zero, né? Eles agora são os grandes, é o centro da festa, e eles ficam nessa convivência tão especial que é dentro da Vila Olímpica. Todos cuidam deles, tem transporte organizado pelo comitê organizador. Então, a princípio, agora eles não têm mais despesa, né? A despesa é da torcida, os familiares, os amigos, que realmente chegar aqui nas Dolomitas, aqui em Milão, tem um valor um pouquinho maior nessa época do ano, até pelo fato de que é um evento mundial, é um dos grandes palcos do esporte mundial. A história mais famosa dos Jogos Olímpicos é a da equipe da Jamaica, né? Que se organizou ali de alguma maneira, cara, descendo montanha de pedra e de terra, numa espécie de carrinho de rolimã ali, e os caras conseguiram competir numa maneira emocionante no bobsled. Eu não me lembro exatamente em que ano que foi, mas esse episódio virou filme com o John Candy. E o bobsled, não sei se você sabe, Carol, tá no Museu Olímpico do Catar, que é um dos museus mais legais que eu já fui. O Museu Olímpico de Doha, no Catar, tá lá esse bobsled, o trenó usado pela equipe da Jamaica. O Emílio, a gente enfim, para se destacar em algum esporte, precisa ou de uma história muito, muito particular, né, como a do Lucas Pinheiro, que já foi um atleta da Noruega, ou de um milagre, né, um raio que cai de décadas em décadas, como essa história da Jamaica, pelo simples fato de que nós não temos neve em abundância para treinar. Como é que é o desafio de liderar uma missão em uma terra tão, eu não vou usar a palavra hostil, mas uma palavra em que é tão difícil a gente desenvolver o esporte de inverno? Sim, a Jamaica inspirou a todos. Foi nas Olimpíadas de Calgary em 88, Isso. Surge aquele filme famoso, e tenho certeza que gerações e gerações também de atletas viram, e lá atrás também nós fomos inspirados por esse filme. Então a gente está indo para a nossa 6ª participação olímpica. Os jamaicanos estão conosco dessa vez, e vou dizer, os jamaicanos estão fortíssimos, eles vêm para competir de igual para igual com os grandes países, tem um piloto maravilhoso. E o Edson Vitilatti, nosso super piloto, 46 anos, indo para a 6ª Olimpíada, com um treino novo e na melhor forma da vida. Então, a gente está feliz porque são atletas que moram no Brasil, moram em São Paulo, Rio de Janeiro, o Edson é da Bahia. A gente tem atletas formados no atletismo brasileiro, a gente consegue selecionar aqueles atletas que têm força e velocidade, têm esse sonho olímpico, e a gente consegue levar para fazer treinamentos e o circuito norte-americano, onde a gente consegue desenvolver tecnicamente. A gente chega, por exemplo, ano passado fomos o 13º melhor conjunto do mundo, no Mundial. Então, isso é muito significativo. Antigamente, a gente lutava apenas para qualificar. E se chegasse em último, já estava dentro do previsto. Agora não. A gente gostaria muito de um top 10, porque ano passado fomos o 13º. Temos chance. Claro que bater Alemanha e Suíça fica para daqui a pouco. Daqui a 1 ou 2 ciclos olímpicos, quem sabe. Mas a evolução tá bonita e os meninos levam tudo muito a sério, com muita paixão. Vocês viram ontem na abertura com o Pacem, né? Aquela turma ali tá feliz demais de estar representando o Brasil. A Márcia aqui, Carol, diz que, bom, aqui no sul tem um pouquinho de neve. Não tem, mas é neve para criança brincar, não é para ninguém praticar esporte de neve, né? E eu ia até perguntar pro Emílio sobre a Nicole Silveira, né? Ela nasceu no Rio Grande do Sul. Tem alguma proximidade, talvez, com a neve nesse sentido de infância e tal, porque depois ela mudou pro Canadá. Como é que ela tá se preparando aí para esse ciclo também? A Nicole, ela chega prontíssima no auge da carreira dela, ela fez tudo o que tinha que fazer. A Nicole, ela é absurdamente determinada, detalhista, obstinada, ela treina muito, ela fez tudo. A Nicole é um exemplo de dedicação que a gente tem, trabalho muito forte, e realmente ela vem lá do sul, de uma terra muito plana, né, ao nível do mar, então lá não tem neve, mas muito cedo ela foi para o Canadá, e ela se acostumou com o frio de Calgary.
convivia em invernos de menos 25 graus. Então aqui está muito confortável em relação ao clima para ela. E agora ela está junto com a Kim, né? Que é a melhor piloto do mundo, a esposa dela. Elas juntas, eu acho que prometem entregar um resultado bem histórico.